Paulo Souza dando treinamento e Dorival Júnior se despedindo do pessoal no Ceará para reassumir o Flamengo, que treinou entre 2012 e 2013 e no final da temporada 2018. O Flamengo inova em termos de confusão, em termos de falta até de respeito, né, com o profissional. Né? Não quer mais o Paulo Souza, manda embora, depois contrata, apresenta outro técnico, enfim. Por linhas mais do que tortas, o Flamengo vai tentar, novamente com o Dorival Júnior, colocar o seu futebol no prumo. E como ficará a relação do velho novo técnico, o novo velho técnico, com o Diego Alves, com quem se desentendeu durante a sua última passagem pelo clube, em 2018. Vamos falar sobre isso e muito mais nesse vídeo que tem um apoio, tem um patrocínio de Pro Electronic. A Pro Electronic traz, nesse mês de junho, tá? Mês que tem o Dia dos Namorados, próximo domingo, a promoção O Amor Está No Ar. E nessa promoção você pode adquirir o Smart Pro 4K, que é o equipamento que transforma a sua TV convencional numa Smart TV, e ganhar, né, junto com a compra do equipamento, um card para acessar o aplicativo Netflix e todo o seu conteúdo. Os primeiros a adquirir o produto terão direito a esse bônus. Você pode pagar em 10 vezes sem juros, você tem garantia de 1 ano, é uma empresa nacional, é um produto nacional com o selo da Anatel, como os produtos da Pro Electronic, que também traz a fechadura com biometria, fechadura eletrônica, você pode abrir com senha, com biometria, com a tag, até com a chave no caso de uma emergência, né? Você também pode adquirir um preço bem bacana, com desconto, utilizando o código MCP, que são as minhas iniciais. Você também pode adquirir o telefone 4G e os cabos para telefone, para equipamentos Android e para equipamentos da Apple, isso mesmo, iPhone, por exemplo, com certificado da Apple. Você adquire todos esses produtos com desconto, com o código MCP, e fique ligado na promoção da Pro Electronic, parceira do youtube.com/Mauro César, e que nos apoia aqui na nossa cobertura jornalística independente no YouTube e nas redes sociais. Pois então, Dorival Júnior, vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho da situação do Dorival Júnior. O Dorival faz um bom trabalho, ou fazia, né, no Ceará. É diferente, claro. O Ceará é um clube que tem pretensões menores do que o Flamengo, por razões óbvias. É um clube que está muito bem organizado, é um clube que tem feito campanhas muito legais. Aliás, faz uma ótima campanha dentro da Copa Sul-Americana. Seu rival Fortaleza segue vivo na Copa Libertadores. Os dois times cearenses estão em competições internacionais. E ele acaba aceitando retornar ao Flamengo pelo desafio que o Flamengo oferece, a possibilidade de brigar por títulos maiores por razões óbvias. Tem mais investimento, tem mais dinheiro, tem jogadores de melhor nível. Mas quando o Dorival Júnior passou pelo Flamengo da última vez, alguns problemas ficaram no ar. Antes de falar sobre eles, vamos lembrar, você vê aí na tela, as duas passagens de Dorival pelo Flamengo. Primeiro, entre o dia 26/7 de 2012, quando estreou, até a sua última partida em 13/3 de 2013. E por que o Dorival Júnior sai? Ele foi contratado na gestão de Patrícia Amorim e acabou saindo do Flamengo, né? Depois que assumiu a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, com as pessoas também que fazem parte da atual gestão. Lá estava, por exemplo, o presidente Rodolfo Landim, era integrante daquela gestão. Então o Dorival Júnior deixa o Flamengo, né, em 2013, justamente por conta de uma questão salarial, né? Eles acharam que o salário era muito alto, tinha um gatilho que aumentaria a sua remuneração automaticamente, e o Flamengo estava numa crise financeira muito grande, acabou rescindindo o contrato, e isso resultou numa ação na justiça, tá? Uma ação na justiça, com o Dorival até conseguindo aí avançar nessa disputa judicial contra o Flamengo, enfim. Em 2018, quando o Maurício Barbieri foi demitido, o Dorival voltou e trabalhou de 29 de setembro daquele ano 2018 até o dia 1º de dezembro. Ou seja, ele fez os últimos jogos do Campeonato Brasileiro na tentativa de alcançar a liderança, que quando ele chegou era do São Paulo, 3 pontos à frente, e depois ele ficou ali no máximo, no mínimo, aliás, 4 pontos atrás do Palmeiras, que assumiu a ponta e não conseguiu diminuir essa desvantagem. Teve um jogo do Maracanã que terminou 1-1, se tivesse vencido, cairia a diferença, ficaria ali a 2 pontos com alguma possibilidade. O jogo terminou empatado e ali o Flamengo acabou ficando mesmo na segunda colocação. O Palmeiras de Felipão foi o campeão. Foi uma tentativa de arrancar para o título. O Dorival substituiu o técnico Barbieri, atualmente no Red Bull Bragantino, depois que o Flamengo, com o comando de Barbieri, foi eliminado da Copa do Brasil em sua semifinal pelo Corinthians, que era comandado pelo Jair Ventura. Ao todo, 48 jogos, 22 vitórias, 14 empates, 12 derrotas e 62 gols a favor. Em 2018, especificamente, nessa última passagem, foram 12 partidas apenas, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas teve o Dorival Júnior
naquela passagem final, uma delas para o Atlético Paranaense, já na última rodada, quando o título já estava definido, a outra foi para o Botafogo, no Engenhão. Mas foi uma passagem até interessante, ele deu uma arrumada no time do Flamengo quando voltou ao clube em 2018, conseguiu melhorar a produção da equipe. Agora, como é que vai ficar a situação dele com o Diego Alves? Eu vou dizer para vocês o que deve acontecer, tá? O Diego Alves tem um contrato até o final do ano. Pode ser até que ele saia no meio do ano, se surgir uma proposta interessante agora, com a abertura de janela e tudo mais, e acabe deixando o Flamengo, já que tem o Santos lá, que foi contratado para ser o titular. Mas os dois tiveram um problema que envolveu também outras pessoas, envolveu na época o atual gerente de transição, Carlos Noval, que na época ocupava ali uma função de diretor de futebol, também se envolveu nesse rolo, foi uma confusão danada. O Diego Alves não teria querido ir para o Paraná para a partida contra o Paraná Clube em Curitiba, porque voltava de lesão. O Dorival queria deixá-lo de fora daquele jogo para, na partida da outra semana contra o Palmeiras, ele voltar depois de uma semana de treinamentos, e o Diego não teria concordado, o Diego dá uma outra versão, enfim, é um rolo que todo mundo acompanhou na época. Ficou uma coisa mal resolvida. O que vai acontecer agora? Anote isso que eu vou te falar. Tudo indica, tá, que dirão que está tudo resolvido, que resolveram isso lá atrás, que não tem problema nenhum. Mas vejamos se de fato isso está resolvido no dia a dia. Né? O Diego Alves já vem de um problema agora com o Paulo Souza, que está de saída. Como é que vai ser essa relação com Dorival Júnior? Como ela será? Essa pergunta, essa é a questão que ficará no ar até que o Flamengo comece a trabalhar com o seu novo técnico, saiam as escalações e tudo mais. Mas é um problema que vai ter que ser contornado, né, de alguma maneira, nessa volta do Dorival Júnior ao Flamengo. O Dorival, me parece que dessas possibilidades que o Flamengo teria no mercado, eu acho que é uma possibilidade interessante. Eu acho que é um técnico que procura fazer times que jogam, né, times que gostam de ter a bola, que tentam ser ofensivos, tentam marcar, tentam ser intensos. Não sei se alguns jogadores conseguirão ter o desempenho necessário, esses ajustes são necessários. O Flamengo se confunde todo, né, nessa situação toda, porque traz um técnico de fora e o técnico tem que se adaptar aos vícios do futebol brasileiro e do Flamengo, e às suas idiosincrasias. E o técnico não se adapta. Claro que o Paulo Souza cometeu erros, mas os problemas são enormes dentro do Flamengo. E o que aconteceu nessa confusão toda aí do Paulo Souza, do Flamengo e tudo mais? Além dele ter cometido erros e de haver resistência de jogadores, setores dentro do clube, que levaram a um fracasso, né? Você percebe um grupo empoderado, jogadores que têm muita força, jogadores que, se não estão gostando do técnico, aconteceu com o Domenech, aconteceu com ele agora. O Ceni foi diferente, né? O Domenech demitido, agora o Paulo Souza também. O Ceni também foi demitido, mas os problemas não foram tanto com os jogadores. Um ou outro, mas não foi tão grave assim. Vimos aquela final carioca, como os jogadores não pareciam querer mesmo assimilar o modelo de jogo que ele tentava colocar em prática, e depois, nesses últimos jogos, especialmente depois que ele fez, como eu falei no vídeo anterior, que você pode acessar clicando aqui em cima, ele fez a bobagem de colocar o Diego Alves relacionado para o jogo contra o Fortaleza. Ele se concentrou, ele foi para o jogo, fez o aquecimento, quando voltou ficou sabendo que não estava nem no banco de reservas. Então, ali o Diego Alves virou meio que vítima de uma espetada, né, do Paulo Souza, que não pegou bem. Claro, não foi muito mal. Ali, na minha opinião, né, e pelas informações que tem, pelas pessoas que eu conversei, ele ali meio que, até uma delas falou assim, ele quase canonizou o Diego Alves, perante o grupo, perante todo mundo. E aí você vê o desempenho do Flamengo contra o Fortaleza, foi péssimo, contra o Bragantino foi absolutamente ridículo. Alguns jogadores sequer pareciam interessados em jogar futebol. Tamanha displicência, a falta de interesse, a falta de vigor, enfim, um time patético. Culpa dele também. E também muita falta de profissionalismo, né, de quem entra em campo, veste uma camisa e não deixa tudo em campo. Né? A torcida tem que ficar sempre atenta também a isso. Né? O torcedor tem que ficar atento. Vem cá, é só o técnico? Não, não é só o técnico. O problema é da diretoria, do presidente que fez promessas que ele não consegue cumprir, como, por exemplo, não tolerar a derrota, como ele falou, cobrar de forma profissional. Isso não acontece no Flamengo como deveria acontecer. Tampouco o departamento de futebol tem a estrutura que deveria ter realmente profissional. Então comece na presidência, passa pelo Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, pelo Bruno Spindler, que é o diretor executivo, estoura em cima dos 3 gerentes. Tem o gerente de futebol, que é o Juan, zagueiro, tem o Fabinho, ex-volante, Fabinho Soldado, também gerente técnico, não é técnico, conta de futebol, o Noval, Carlos Noval, gerente de transição, e tem uma turma toda que trabalha ali dentro, e ali tem muita gente que a gente não sabe nem o que faz ali, qual colaboração que esses caras dão no dia a dia, de verdade, para as coisas funcionarem dentro do Flamengo, ninguém sabe. O Dorival conhece esse ambiente, conhece pessoas que estavam lá naquela época que passou em 2018, então é mais fácil a adaptação. É evidente que isso passa muito longe do que deveria ser o ideal, mas a tentativa de retomar, de resgatar
o time e a competitividade. Como ele conhece o time, conhece os jogadores, conhece os adversários, é muito mais fácil o Dorival se adaptar do que um técnico que venha de fora. Se o contrato for de fato firmado até o final desse ano, como a gente tem essa informação inicial, até o final de 2022, é claro que o Flamengo tenta empurrar com a barriga essa temporada, ver o que dá para arrumar, né? Se consegue ganhar alguma coisa, e aí no ano que vem talvez tente tudo novamente, talvez buscando outro técnico lá fora, sabe-se lá o que vai acontecer. A verdade é a seguinte, o Flamengo comete erros seguidos, e o maior deles, eu não vou dizer que foi o Jorge Jesus a saída, porque ele saiu porque quis. Foi demitir o Rogério Ceni, que era a melhor opção que o Flamengo tinha no mercado, contratou o Rogério Ceni, ganhou um brasileiro, uma Supercopa, uma Taça Guanabara, o Campeonato Carioca com esse técnico. E por conta de uma fase ruim, uma fase provocada também pelos desfalques que o Flamengo tanto bateu de frente com a CBF por conta de convocações, foi aquele mês de Copa América, ele ficou mais de um mês sem os jogadores convocados, né, e sem jogadores que também se machucaram naquela época, isso prejudicou muito o trabalho dele e ele foi demitido. Aí chegou o Renato Portaluppi e o Renato encontrou justamente naquele momento que ele chegou ao Flamengo, que ele voltou ao Flamengo, dessa vez como treinador, ele teve a volta de todo mundo que estava fora, e aí, claro, teve um crescimento da equipe, ele arredou um time que tinha um padrão de jogo, e não tinha seus muitos titulares que voltaram. Aí o time cresceu outra vez, e naturalmente ele conseguiu alguns bons resultados, mais adiante fracassou retumbantemente, porque não conseguia dar sequência, não conseguia encontrar as soluções. O Dorival é um técnico melhor do que o Renato, o Dorival é um técnico experiente, ele conhece esse métier, pode conseguir melhorar a produção. Se vai levar a título, é outra história, porque terá que duelar também com os problemas internos do Flamengo. Eu acho que o clube deveria tomar algumas posições. Jogadores que não estão mais nos planos, jogadores que não têm muito a oferecer, negocia. É bom para o jogador que não está mais jogando, vai jogar em outro lugar, em outro clube. Né? Faz acordo, limpa um pouco a área, acaba com a panela. Vamos falar português claro. Jogadores que estão ali há muito tempo. E alguns torcedores, às vezes, comparam com 2019. 2019, gente, o Jorge Jesus encontrou um grupo de jogadores que tinha que se provar. E que não conseguia se provar porque o trabalho anterior com o Abel, eles não decolavam. Você lembra que o Bruno Henrique não jogava com a Arrascaeta porque Abel Braga achava que eles eram incompatíveis em campo porque ocupava a faixa esquerda do gramado e não dava para jogar junto. Ele falava isso. Então você tinha o Bruno Henrique que voltava de um período de lesões, problema no olho e tudo mais no Santos, precisando se provar. Né? Um Gabigol que precisava se provar também, porque não foi bem na Europa, e no Santos foi artilheiro do brasileiro, mas disputou por nenhum título, então precisava de conquistas importantes, mostrar que ele era o Gabigol. O Arrascaeta também tinha que mostrar futebol, porque ele custou uma fortuna, foi uma negociação feita até então aqui dentro do futebol brasileiro, vindo do Cruzeiro, e tinha que justificar aquele investimento. Rodrigo Caio precisando mostrar que não era o jogador de vidro que vivia machucado no São Paulo, e naquela temporada não foi, praticamente não se machucou. Depois teve muitas lesões novamente, mas naquele ano não, jogou muito bem. O Pablo Mari vinha da segunda divisão da Espanha, o Flamengo era uma oportunidade para ele, tanto que ele voltou à Europa em outro patamar, foi para a Premier League, agora está no futebol da Itália. Né? Você tinha o Felipe Luiz voltando ao futebol brasileiro, querendo provar, o Rafinha na mesma situação, né? Você tinha o Gerson, que foi para a Europa, não brilhou intensamente, né? E volta ao Brasil e querendo provar o seu futebol. Então eram vários jogadores, o próprio Diego Alves, né? Que estava desde 2017 e estava num time mais forte, todos aqueles jogadores tinham que provar para todos nós que eles eram bons, ou que ainda eram bons, aqueles mais veteranos. Então havia todo mundo com sangue dos olhos, com a faca entre os dentes. E o Jorge Jesus, um técnico experiente que conhecia bem o futebol brasileiro, que teve carta branca e se impôs. E pegou essa turma com muita fome. Hoje é outra situação, gente. Hoje é um time que não está mais com essa fome. Os jogadores estão empoderados. Eles estão na história do Flamengo e sentem-se muitas vezes como se fosse acima do bem e do mal em alguns momentos. Intocáveis. Muito próximos, né? Eu não falei do Everton Ribeiro, né, que também, como o Diego Alves, tinha passado por toda aquela fase de um time que tentava chegar e não conseguia chegar lá, e que dessa vez estava cercado de jogadores de um outro nível, jogadores melhores. Então, juntou tudo ali num cenário que o Jorge Jesus, se voltasse agora em 2022, ele teria que lutar contra. Porque ele encontraria jogadores de um plano mais acomodado, mais senhores de si, é outra situação. E quem trabalha com essa turma tem que lidar com isso. Acho que já passa da hora do Flamengo dar uma limpada na área, negociar alguns jogadores, trazer novos atletas motivados, mais jovens, rejuvenescer o seu elenco também, é importante isso, buscar jogadores de uma faixa etária mais baixa e tentar aí retomar para esse ano fazer o melhor possível. Quem sabe ano que vem ser o time mais forte, pode ser até com o Dorival Júnior, se ele surpreender a maioria fazendo um grande trabalho à frente do Flamengo. Né? Eu acho que dentro das possibilidades aqui do futebol brasileiro, me parece a melhor, até porque ele conhece o Flamengo. O Cuca é um técnico que tem muitos problemas com a torcida, muita rejeição, né? A passagem dele no Flamengo foi muito ruidosa, né? Em 2009. Ele sai, o Andrade assume depois e ganha o título brasileiro. E também das disputas com o Botafogo, com o Palmeiras, com o Atlético, sempre muito sendo rival do Flamengo. Não sei se ele conseguiria ter a tranquilidade necessária para fazer um trabalho. Então o Cuca teria esse obstáculo, que não é pequeno, que o Dorival não tem. Né? E, por exemplo, se você pegasse um Fábio Carille, colou muito no Carille a fama de, para citar um técnico que estava no mercado, tá, gente?
colou muito nele a fama de técnico retranqueiro. Eu acho também injusta, porque o Corinthians de 2017, no primeiro turno, foi um time até bem ofensivo, marcou muitos gols. Depois do segundo turno mudou o comportamento e na sequência do trabalho dele no Corinthians virou um técnico com essa fama, né? Então acho que quais as opções melhores? O Vojvoda é um ótimo treinador, mas será que é o momento dele dar esse salto no meio da temporada? Deixar um trabalho tão forte que ele faz no Fortaleza, tão sólido para assumir um Flamengo tão tumultuado? Então o Dorival é uma saída nas circunstâncias, né, naquilo que pintaram, que pode ser boa. Acho um bom treinador, é um cara sério, um cara que trabalha, os times dele não são retrancados, são times que tentam jogar e tem experiência suficiente para lidar com esses medalhões que estão no Flamengo. Vejamos como ele vai sair, mas é evidente que, independentemente da capacidade do técnico, né, da sua experiência, o Flamengo faz tudo da maneira mais atabalhoada. E a forma também como lidou com essa situação do Paulo Souza foi extremamente confusa e constrangedora até. Lembrando para você mais uma vez, esse vídeo tem o patrocínio de Proeletronic. A Proeletronic trazendo nesse mês de junho, tá, a promoção Amor está no ar, o desconto você encontra com o código MCP nos produtos da Proeletronic e comprando o Smart Pro 4K, que é o equipamento que transforma a sua televisão convencional numa Smart TV, você ganha um card para acessar Netflix, o aplicativo e todo o seu conteúdo. Você também pode comprar outros produtos da Proeletronic acessando os links que estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, com desconto, sempre utilizando o código MCP, pode pagar em 10 vezes sem juros, usar o seu cartão de crédito. A Proeletronic, empresa brasileira que apoia o nosso trabalho, o nosso jornalismo aqui no YouTube e nas redes sociais. É isso, você viu aí também passando ao longo desse comentário, né, a divulgação aí dos nossos clubes de membros do canal, também canal de cortes, né, onde você tem os melhores momentos das nossas lives, o Uso 360 com os produtos institucionais aqui do canal e outros, né? O nosso curso online de jornalismo esportivo, também a Pingback, onde escrevo semanalmente sobre futebol e o link para esse texto e o link para como participar dessa nova plataforma de conteúdo, onde semanalmente publico textos sobre o futebol e também a chamada para a nossa live de sábado depois do jogo entre Internacional e Flamengo, né? Pelo Campeonato Brasileiro, o jogo é às 9 da noite em Porto Alegre. Após essa partida estaremos aqui batendo um papo também com vocês mais uma vez. É isso, valeu e saudações!